Graças a Deus. Vamos ler a palavra de Deus? Vamos ler o que está escrito aqui em Mateus, né? O Mateus de Cafarnaum, viu, gente? Fica bem claro aqui, né? Vamos ver o que o Mateus falou. Vamos ver aqui. Mateus capítulo 8, versículo 28, tá bom? Vamos ler juntos? Está aqui, eu vou ler aqui. Diz o seguinte: ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança, completa calma. Amém? Graças a Deus. Podemos assentar. Quero conversar com vocês dentro da palavra de Deus nesta noite. Amém? Vejam bem, vocês sabem que todos nós temos desafios a enfrentarmos, principalmente quando você está em busca de alguma coisa de Deus. Você resolve orar em busca da solução de um problema, é comum esse problema se intensificar. Há uma reação maligna do outro lado, que intensifica muitas vezes o problema, principalmente se o problema for espiritual. E você percebe que na oração, no primeiro momento, parece que as coisas pioram em vez de melhorar. Você pode prestar atenção nesse detalhe. É muito interessante isso. Se você está orando por alguém, parece que a sua oração tem um momento que entra numa batalha espiritual, que você ora por aquilo e parece que aquilo, em vez de melhorar, parece que piora. E você percebe que quando você ora, você entra numa luta, você entra numa batalha espiritual. Por isso que a Bíblia diz para você ser insistente, para você ser perseverante, porque se você não for perseverante, você desanima, você desiste, você entrega os pontos diante das dificuldades que se levantam sempre que você está em busca de um objetivo. E se a situação for espiritual, for alguma coisa que tenha cunho espiritual, que tenha cunho maligno, aí se intensifica mais ainda para tentar se contrapor a você, para tentar você parar. Por isso que a gente encontra na palavra de Deus um verso que diz para nós sermos perseverantes na oração, porque você que entra na batalha espiritual da oração, você tem que ser insistente, você não tem que recuar, você tem que entender, acima de tudo, que a sua arma diante da situação a qual você está enfrentando é a sua oração. Às vezes é uma situação que já não tem mais o que ser feito, você não tem mais o que dizer, não tem mais o que falar. A única arma que você vai ter e o meio pelo qual você vai ter condições de combater aquilo vai ser exatamente com a sua perseverança e com a sua oração. E vejam bem o que eu digo para vocês, isso fica claro nessa passagem da palavra de Deus. Jesus estava em Cafarnaum, aí de repente ele disse assim para os discípulos dele: vamos preparar o barco que nós vamos fazer uma viagem. Nós vamos lá na província de Gadara. Falou então Jesus. Os discípulos, eles eram pescadores. Viver naquele mar da Galileia, que na verdade é um lago, o lago de Genezaré, era alguma coisa que fazia parte da vida deles, da rotina deles. E sendo uma rotina, eles conviviam com aquilo diariamente. E eles estavam acostumados a pegar vento forte, acostumados a pegar temporal, porque surge realmente os ventos muito fortes naquele lago, naquele mar ali, que é cercado de montanhas, e sempre aparecem alguns ventos um pouco mais fortes, e olha que o lago está abaixo do nível do mar Mediterrâneo, a mais de 200 metros, parece que 213 metros, ele é abaixo do nível do mar, aquele lago, mas mesmo assim, surgem os ventos de repente, que se formam, que batem das montanhas, e que às vezes vêm com muita violência sobre aquele lugar. Então eles estavam acostumados com isso. Enfrentar vento forte não era problema. Passar realmente desafios desse tipo era alguma coisa que estava na rotina deles, porque eles viviam ali, moravam em Cafarnaum, na beira do lago, e era tudo que fazia parte da vida deles. Jesus chegou e disse: olha, prepare o barco que nós vamos para a cidade, para
para o outro lado do mar da Galileia, para o lado sudoeste, para uma província chamada Gadara. Os discípulos prepararam o barco, que aquilo eles faziam constantemente com Jesus, arrumaram a embarcação, embarcaram e começaram então uma viagem de 10 quilômetros. Não era tão distante, ficava longe do lugar que eles estavam, a 10 quilômetros, embarcaram tudo e foram naquela viagem para ali. Só que aquela viagem, Jesus sabia o que ia fazer. Jesus praticamente provocou o mundo espiritual, porque tudo aquilo que dominava aquela região, ao tomar conhecimento que Jesus ia até lá, já se levantaram, já começaram a se opor a Jesus, exatamente porque ele decidiu ir lá na província dos Gadarenos. O que era que tinha lá que tanto fez as forças malignas se levantarem? Existia um povo que não era comprometido com Deus. As pessoas que moravam ali naquela província, eles eram judeus de cultura grega. Eles tinham sobre si não a cultura judaica de acreditar em um Deus só, de realmente se envolver com Deus, mas a cultura que prevalecia entre aquele povo que morava naquela região era exatamente a cultura grega. E por terem a cultura grega, eles eram adoradores de vários deuses. Eles eram envolvidos com entidades. As entidades gregas faziam parte da crença deles. Eles tinham um comportamento totalmente contrário àquilo que se estabelecia da palavra de Deus. Eu até peguei um mapazinho, só mostro aí, para vocês verem mais ou menos. Eram 10 cidades influenciadas por essa cultura. 10 cidades. E essas 10 cidades eram chamadas de Decápolis, porque eram 10. Então, sobre o povo que morava aí, nessas 10 cidadezinhas, na qual estava Gadara e tantas outras, todos eles tinham influência grega. Ninguém acreditava no Deus que nós acreditamos. Eles não eram judeus praticantes do judaísmo, mas eles eram envolvidos com Zeus, com outros deuses, com outras entidades, exatamente dentro dessa cultura politeísta dos gregos. Era isso que influenciava a vida deles, e isso então fazia com que quem estava agindo no meio desse povo, na verdade, eram outros deuses. E Jesus chamou os discípulos para viajar para lá, porque Jesus queria fazer o quê? Queria libertar um rapaz que morava lá. Um rapaz que era endemoniado. Mas não era um endemoniado simples. Era um endemoniado no estado de possessão maior que se tem conhecimento dentro da palavra de Deus. A Bíblia fala que era um rapaz que tinha sobre si uma legião de demônios, diz a Bíblia. Eram muitos. Uma legião, eles falavam legião para poder fazer uma comparação numérica de uma legião de soldados romanos, que eram 3.000 soldados. E esses espíritos diziam que eles eram 3.000 controlando a vida de um homem. E como vivia esse homem? Diz a Bíblia que ele vivia que nem um animal. Para vocês terem uma ideia, a palavra de Deus diz que começava pelo lugar que ele morava. Ele morava nos sepulcros. Ele convivia muito bem com o resto dos mortais, porque naquela época as pessoas eram sepultadas em cavernas. E ele morava exatamente nessas cavernas onde eram colocadas pessoas que ficavam ali em estado de decomposição. Esse era o ambiente que ele realmente convivia, que ele morava. Mas ele estava vivendo isso, não era porque ele queria, porque a mente dele tinha sido sequestrada pelas entidades. As entidades sequestraram a mente dele, sequestraram a vontade dele. Ele não fazia mais aquilo que ele queria. Ele tornou-se exatamente o quê? Um instrumento a todas aquelas entidades que dominavam a vida dele. E diz a palavra de Deus que quando ele estava mais ou menos calmo, as pessoas prendiam ele na cidade.
mas de repente ele ficava possesso, e diz a palavra que ele quebrava tudo, e saía andando pela rua, despido, que nem um animal. Saía esse homem pela rua, e todo mundo conhecia ele. Ele era uma figura conhecida na cidade de Gadara, todo mundo sabia que era ele, as pessoas sabiam que ele tinha uma possessão, sabiam que ele morava nos sepulcros, exatamente nos lugares onde eram colocados mortos, sabiam que ele realmente rugia que nem um animal. Você imagina só, o aspecto dele deveria ser um aspecto assustador, intimidador, e Jesus sabia que esse rapaz estava sequestrado pelo mal, a mente dele, o corpo dele, a vida dele estava totalmente sequestrada pelas entidades que dominavam ele. E Jesus resolveu ir lá no lugar que ficava exatamente entre as 10 cidades que as viam nesse local. Jesus resolveu ir lá para libertar o rapaz. Ele subiu no barco. Quando ele subiu no barco para poder ir para lá, subitamente apareceu um temporal. Só que não foi um temporal comum, foi um temporal anormal, com o intuito de gerar um impedimento para não deixar Jesus chegar lá na província dos Gadarenos. Foi um temporal violentíssimo. Os discípulos perceberam que Jesus estava dormindo, porque Jesus subiu no barco e ia aproveitar aqueles momentos de viagem. 10 quilômetros realmente não é tão distante, mas para um barco da velocidade que vai, Jesus sabia que ia demorar um tempo para chegar. Ele, cansado, fez o quê? Foi se ajeitar na popa do barco, diz a palavra de Deus. Ele arranjou o meio, foi lá para a popa do barco, se ajeitou, se arrumou e começou a dormir, diz a palavra de Deus. Jesus pegou no sono e o barco foi. De repente surgiu um temporal. O temporal era muito forte, era uma borrasca, uma coisa tão violenta, que a palavra de Deus diz que os discípulos começaram a tentar controlar o barco no primeiro momento. Tentaram controlar o barco porque não era o primeiro temporal deles, não era a primeira vez que eles estavam enfrentando temporais, aquilo realmente era rotina na vida deles. Eles foram e tentaram controlar o barco. Só que de repente eles perceberam que a situação tomou uma proporção além daquilo que eles estavam acostumados. O mar ficou violento. As ondas começaram a bater no barco e jogar o barco de um lado para o outro. Os ventos começaram a ficar fortíssimos, e aqueles ventos fortes começaram a levantar ondas enormes, que começou a bater exatamente naquela embarcação e jogar aquela embarcação de um lado para o outro, e aquela embarcação começou a pegar pancada de todos os lados, pela força do vento, pela força da água. E os discípulos, que eram pescadores, tentando controlar, quando eles perceberam que aquela situação saiu do controle, que estava além daquilo que eles estavam acostumados, que eles não sabiam mais o que fazer, todo o conhecimento que eles tinham em enfrentar temporais, exatamente eles aplicaram e perceberam que estavam sendo vencidos pela força do vento, pela força da água. Aí eles se assustaram, eles se apavoraram, e diz a palavra de Deus que eles foram lá na proa, na popa, e chamaram Jesus, assustados e aparentemente chateados, achando que Jesus não estava nem aí para a situação que eles estavam passando. Eles chegaram lá e chamaram Jesus. Quando eles perceberam que se esgotaram o conhecimento, que eles não sabiam mais o que fazer, que era uma situação que estava além de tudo aquilo que eles sabiam, o desespero bateu e eles foram lá: mestre, 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 acorda, mestre. Acorda, o senhor não está prestando atenção, que a gente está quase afundando. A Bíblia diz que Jesus acordou por eles. E não acordou muito satisfeito, acordou meio chateado. Quando ele acordou, o pessoal todo apavorado, todo mundo com medo de afundar no meio do mar. Ele disse essas palavras. No outro texto ele falou:
Por que que vocês são assim tão medrosos? Ô homens de pouca fé, cadê a fé de vocês? E diz a palavra que ele foi lá para a proa do barco, e chegou lá na proa, ele disse essas palavras: mar, acalma-te, vento, abranda-te. E diz a palavra de Deus que quando ele deu essa ordem, que ele disse: mar, acalma-te, vento, abranda-te, diz a palavra de Deus que na mesma hora o vento parou de soprar, na mesma hora o mar acalmou. Diga glória a Deus. Os discípulos olharam aquilo, ficaram tão impressionados, que diz a palavra de Deus que eles falaram: quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse homem que tem autoridade até sobre o vento, até sobre o mar? Aí Jesus continuou a viagem, e quando ele chegou lá na cidade, ele sabia o que ia fazer. Ele foi procurar o rapaz que sofria, o rapaz que estava preso, o rapaz que estava dominado por aquelas entidades malignas. Só que quando ele chegou lá, que ele desceu no porto, o rapaz se embrenhou na cidade, até porque a cidade não ficava tão na beira do rio, ali, na beira da praia, ou na beira do mar da Galiléia. Jesus andou atrás do endemoniado. Só que Jesus ia atrás do endemoniado, e o endemoniado só escapulindo de Jesus. Jesus foi achar ele 8 quilômetros dentro da província. O demônio fugiu enquanto deu para fugir. Quando não deu para fugir mais, ele resolveu encarar Jesus para negociar com Jesus. Jesus entrou 8 quilômetros dentro da província, aí de repente o homem endemoniado veio. Só que não era ele que falava mais, eram as entidades que estavam nele. As entidades chegaram e disseram: o que temos nós contigo, Jesus de Nazaré, Filho do Deus Altíssimo? Tu não sabe, porventura, que não é chegada a nossa hora? Você não sabe que não é hora de libertar esse homem, não? Por que eles estavam reclamando isso? Por 2 razões. Os demônios sabiam do plano da cruz, sabiam do plano libertador estabelecido por Deus, e sabiam que a derrota deles só ia se configurar no dia em que Jesus Cristo morresse da cruz e ressuscitasse. Na morte ia se definir a nossa libertação. Diga glória a Deus. A libertação pelo sangue. Tudo isso eles sabiam. Por isso que eles falaram: tu não sabe que não é chegada a hora ainda? Tu nem morreu ainda, já está querendo livrar pessoas. Você nem morreu ainda, não é hora ainda, o Senhor não pagou o preço ainda por essas pessoas. O Senhor não pagou preço nenhum de libertação, seu sangue não foi derramado, e o Senhor já está aqui para tentar libertar pessoas. Jesus não respondeu, só perguntou assim: qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Perguntou para as entidades. A Bíblia diz que elas responderam: o nosso nome é Legião, porque nós somos muitos. Para intimidar Jesus. Se você veio lutar contra a gente, saiba que aqui tem uma legião. Tem 3.000 aqui, influenciando a vida desse homem. O Senhor não vai conseguir tirar. Quando eles perceberam que Jesus ia tirá-los, eles tentaram negociar para entrar numa manada de porcos. E diz a palavra de Deus que Jesus autorizou, para servir de sinal, com certeza. E disse: sai dele. Mandou os demônios saírem do corpo do homem. Diz a palavra de Deus que quando os demônios saíram, esses demônios entraram numa manada de porcos que pastava ali perto. Aquele povo não era judeu. O judeu não come porco de jeito nenhum, porque foi proibido por Moisés. Mas ali, como eles não respeitavam Deus, não eram envolvidos com Deus, eles até criavam porcos, porque ele era um tipo de judeu helenista, é o nome que se dá. Judeu helenista, que tinha influência helênica, influência grega. Eles comiam porco normalmente, porque eles não seguiam as leis de Deus. E havia uma mandada de porcos pastando ali. Jesus mandou que entrasse nos porcos.
Porque se existe uma das coisas que a entidade não suporta, é entrar em corpo de animal. Eles gostam de entrar no corpo do ser humano, a obra mais perfeita da mão de Deus. Mas Jesus ordenou que eles entrassem nos porcos. E eles entraram nos porcos, fizeram um estrago no lugar. A Bíblia diz que os porcos saíram quebrando tudo, procurando a beira do rio, para poder se precipitar no rio e morrer afogado. Foi muito porco que morreu afogado. Aquele monte de porco saiu quebrando tudo, destruindo plantação em direção do rio, para se livrarem do corpo, e pularam dentro d'água e morrer. Aquele monte de porco morreu afogado. O pessoal que morava ali ficou super chateado com Jesus. Foram lá com ele e disseram: tu deu prejuízo para nós queremos que tu vá embora daqui. Você já deu um prejuízo tremendo, por favor, se retire. Foram reclamar com Jesus, porque eles perderam os porcos deles. E além de perder os porcos, ainda tinham outro problema, deles terem destruído plantações. Mas depois que ele fez isso, o rapaz que estava possesso há muito tempo e oprimido, já estava liberto. Diga glória a Deus. Jesus: agora eu vou embora. Jesus saiu, foi, e o rapaz que era endemoniado acompanhou Jesus. Normalzinho, saiu tudo dele, limpou, ele se limpou daquela opressão maligna. E quando Jesus subiu no barco, diz a palavra de Deus que o rapaz disse para Jesus: Senhor, eu quero ir contigo, eu não vou ficar aqui não. Eu quero ir embora com o Senhor, eu quero viajar com o Senhor, quero ficar com o Senhor. Talvez ele estava inseguro, quem sabe achando que aquilo poderia voltar, e ele disse que queria acompanhar Jesus, que ele queria seguir Jesus e acompanhar Jesus no barco. Ele chegou a subir no barco e disse: não, tu não vai comigo não. Jesus disse: eu não quero que você vá comigo, eu quero que você volte para a sua casa, disse Jesus. Você volta para casa, e lá na tua casa tu avisa para a tua família, tu diz para a tua família que você encontrou com o Senhor, e como o Senhor Deus teve misericórdia de ti. Diga glória a Deus. E ele voltou para casa. Ele voltou para casa porque Jesus mandou, e ele começou a pregar nessas 10 cidades, contando o testemunho dele, contando o que aconteceu com ele e que Jesus o havia libertado. E essa palavra, esse testemunho dele, deve ter se tornado um testemunho muito forte para as pessoas que moravam ali. Amém? É uma passagem bonita, né? De libertação. Mas aí, o que tem a ver essa passagem com a gente? Isso aí aconteceu há 2000 anos atrás. Para ser mais preciso, há 2025 anos atrás. Mas todas as passagens da Bíblia estão aí para ser ensinamento para mim e para você. Você pega essa passagem da Bíblia e contextualiza para os dias de hoje. O que é que eu posso aprender com isso? Qual é o ensinamento que esse acontecimento é passado para mim? Vários acontecimentos. Primeiro dele: barco que Jesus Cristo está, não afunda. Diga glória a Deus. Talvez você que esteja aqui, quem sabe você está se sentindo que nem esse barquinho. As pauladas da vida batem você de um lado para o outro, e tem hora parece que você vai afundar, tem hora que o vento bate forte, e você está se sentindo, quem sabe, como esse barco, de tanta pancada que você tem recebido no mar da vida, né? No mar realmente diferente, não no mar literal, mas no mar da vida, como diz a canção, as águas do mar da vida. Às vezes a gente pega muita pancada, mas você para e pensa: mas eu estou com Jesus, estou enfrentando umas paradas pesadas, estou enfrentando exatamente uns momentos difíceis. Vem onda de problema, me bate por todos os lados, vem vento de dificuldade, me acerta e tenta fazer eu afundar, tenta fazer eu me abater, tenta fazer eu cair. Talvez às vezes você tenha esse sentimento. Você contextualizando toda uma passagem da Bíblia dessa e trazer para os dias de hoje e realmente aplicar na sua vida, na sua luta, na sua batalha, você encontra a mensagem realmente que te fortalece, a mensagem que vai realmente te dar esperança e essa certeza.
Se você está com Jesus Cristo, tenha certeza, não quer dizer que você não vai ter problema, que você não vai passar temporal, porque todo mundo passa, todo mundo tem os seus momentos de ventos fortes na sua própria vida, mas o que fica claro nesse primeiro ensinamento é esse: se você está com Jesus, você pode pegar pancada da vida, mas você não afunda, porque Jesus está no barco com você, e no barco que ele está, esse barco não afunda. Diga glória a Deus. É o primeiro ensinamento. O outro ensinamento é esse: quando você está em busca de uma bênção de Deus, os temporais se levantam. Toda vez que você vai em busca de algo de Deus como resposta para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para alguém da família, alguma luta que você está tendo, você tem que acreditar, acima de tudo, que todas as situações adversas que surgem no meio dessa busca é para fazer você parar, é para fazer você se intimidar, mas a Bíblia está nos ensinando aqui que ainda que você esteja em direção de um objetivo, através da sua oração, através da sua busca, e se isso tem feito com que situações adversas se levantem nessa busca que você está, a Bíblia está dizendo para você não parar. Diga glória a Deus. Para você continuar e ser insistente. Tem hora que você vai ter o sentimento que parece que você está sendo vencido, tem hora parece que você está progredindo, mas é uma luta. Por quê? Porque a gente entra exatamente no mundo espiritual, da batalha espiritual, em situações que se levantam contra, exatamente para que você não consiga. Mas é aí que entra a fé. A fé, ela é perseverante. A fé, ela é insistente. A fé, a gente luta até o momento que Deus falar para nós: não vou fazer, eu vou fazer. Mas a gente vai e fica exatamente alimentado por essa confiança e por essa esperança, ainda que se levante todo tipo de dificuldade e situação dizendo que não. A gente continua confiando. Diga glória a Deus. Isso é perseverar. E às vezes a gente precisa tanto de perseverança, porque não falta desânimo para a gente em certos momentos. E muitas vezes não falta pessoas que chegam para tentar colocar desânimo na gente. É comum isso. Por quê? Porque às vezes o inimigo não vem em forma de temporal para tentar fazer você parar ou desanimar, mas ele vem usando boca de pessoas para tentar fazer com que você venha enfraquecer na sua fé. Mas a fé é isso, nada consegue impedir você de continuar acreditando no meio das situações mais complexas da sua luta, da sua própria vida. Essa é uma das lições. E a outra lição é que Jesus é libertador. Diga glória a Deus. Que às vezes tem situações que são malignas mesmo. Existem situações que às vezes são malignas. Tem momentos da vida que você pode estar lutando contra algo que não é natural, gente. As coisas naturais, a gente naturalmente consegue superá-las e vencê-las pela nossa capacidade. Mas as coisas que não são naturais, você tem que partir para o Espírito. Eu sempre tenho dito que Jesus tinha uma forma diferente de lutar com as situações. As situações que eram espirituais, ele lutava de um jeito. As situações que não eram espiritual, ele lutava de outro. Quando uma pessoa estava doente, ele ia e curava. Quando ele curava alguém, fazendo uma oração e abençoando a pessoa, porque o problema era natural, era uma doença natural, era alguma coisa que era física, que qualquer um pode adoecer, ele ia lá e curava, abençoando a pessoa. Mas quando o problema era espiritual, ele tinha uma outra maneira de agir. Ele não ia lá orar para curar, ele ia lá para expulsar. Impressionante isso. Um exemplo: Jesus curou o paralítico lá do tanque de Betesda. Ele chegou lá e disse: levanta, vai para tua casa, rapaz, tu já está curado. Abençoou ele. Ele disse: eu não tenho quem me abençoe. Então vai, levanta e vai para tua casa. Jesus abençoou ele. Jesus curou um cego de nascença, cuspindo no olho dele, jogando uma lama. Jesus curou um mudo, cuspindo na boca do mudo.
diz a palavra de Deus. E Deus fica curado. Mas teve pessoas que Jesus não agiu assim. Uma delas foi aquela mulher que foi na sinagoga, que andava encurvada há 38 anos. Jesus olhou para ela e, quando olhou, viu que o problema dela não era uma doença física. Porque se fosse uma doença física, ele ia curar. Ele olhou ela e fez diferente. No lugar de orar, fazendo uma oração de cura, a Bíblia diz que Jesus expulsou, repreendeu o espírito de enfermidade, ele falou. Ele expulsou o espírito de enfermidade. E para Jesus tinha diferença, pelo que a gente observa, doença e enfermidade. Enfermidade era uma coisa, ele olhava como espiritual, e doença ele olhava realmente como uma doença física. As doenças ele curava, as enfermidades ele expulsava. A prova é que ele foi lá e disse para o espírito de enfermidade sair da mulher. Todo mundo reprovou lá. Ela andava encurvada há muito tempo. Há 38 anos ela andava assim. Só que o problema da coluna dela não era um problema de doença, era um problema de espírito de doença, que Jesus chamou de enfermidade. O pessoal disse, foram em cima de Jesus, por que tu está curando hoje, Jesus? O pessoal lá da reunião. Hoje é sábado, não é dia de fazer trabalho nenhum, o senhor está fazendo trabalho. O senhor está trabalhando, que o senhor curou ela aí. Jesus disse, por que eu não posso curar ela? Disse Jesus. Por que razão eu não deveria livrar desse cativeiro essa mulher a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Era 18 anos, eu falei 38, há 18 anos. Há 18 anos ela estava presa por esse demônio. Por que eu não deveria de libertá-la? E quando Jesus falou isso, ele revelou que o problema da mulher era uma ação de um maligno. Não era um problema comum, era algo espiritual que refletia da vida dela e que gerava aquela limitação na vida dela. Tem muita coisa na vida da gente que às vezes é espiritual. Muita coisa. Tem situações, tem ambientes que é dominado por uma áurea espiritual maligna. Vocês já viram coisa de gente assim? O inimigo age de todo jeito. Às vezes ele age causando doença, porque essa passagem fala isso, gerando espírito de enfermidade. Às vezes ele age gerando os embaraços e os atrapalhos da vida da gente. E aquela coisa que você não resolve, parece que você está preso ali. Às vezes, o que está amarrando a vida de uma pessoa é um espírito maligno que pode ser de vício, que a pessoa está morrendo, a vida dele está acabando, mas ele não consegue romper com aquilo que é mais forte do que ele. Você vê que tem casas que as pessoas brigam todo dia, sempre no mesmo horário. Parece que tem a hora de acontecer a briga, tem a hora de acontecer a discussão, tem a hora das pessoas se machucarem, tem a hora das pessoas se maltratarem. Parece que as coisas têm horário. Quando você vê essas coisas assim, parece que está cronometrado, marcado, pontual. Eu já olho com desconfiança que tem alguma coisa espiritual maligna. Fica claro pela palavra de Deus. Tem demônio de vício, tem demônio de briga, tem demônio de contenda, tem demônio de desunião. Tem. A Bíblia fala um monte de coisa para nós, coisas que se desenvolvem no mundo espiritual, gente. Aquele rapaz que Jesus foi lá libertar ele estava há muito tempo sofrendo, mas não era ele mais, ele já estava tão dominado que a vida dele já era para servir as entidades que dominaram a vida dele. Às vezes tem demônio que impõe o camarada a gerar na vida dele uma dependência até morrer, até se destruir. Tem. Existem poderes espirituais malignos. A Bíblia diz que existe feitiçaria. É a Bíblia que diz. Existe. Esses poderes espirituais malignos sempre existiram. Quando Moisés apareceu para o faraó, tudo que o Moisés fazia, os feiticeiros do faraó faziam igual. Moisés fazia o sobrenatural pelo poder de Deus, os feiticeiros do faraó faziam
pelo poder do maligno. Eles agem no mundo espiritual. E quando você olha essa passagem da Bíblia, você entende que esses poderes espirituais malignos, que podem exatamente atacar a vida de qualquer um de nós temos somente o meio de poder repreender. É através da oração e do nome de Jesus. Diga glória a Deus. Porque a palavra de Deus diz isso. Marcos 16, eu não me lembro do verso, que diz, Jesus disse para os discípulos dele, eu quero que vocês preguem o evangelho a toda criatura, disse Jesus. Mas alguns sinais vão acompanhar vocês, quando vocês pregarem. E um dos sinais que deveria acompanhar, Jesus disse assim, em meu nome, disse Jesus, vocês vão expulsar demônio. Diga glória a Deus. Em meu nome, disse Jesus. Se vocês verem que a situação é uma situação maligna, demoníaca, vocês usam o meu nome para poder repreender e para poder expulsar da vida das pessoas. E os discípulos faziam isso. E isso não é só para os discípulos, não, é para nós também, porque Jesus, quando deu essa ordem, ele deu para quem acredita, e todo aquele que crê, disse Jesus. Em meu nome expulsarão demônios, ele falou, significando o quê? Que se você realmente percebe que alguma coisa está errado, que alguma coisa saiu do âmbito natural para ser algo que você não está entendendo, são aquelas coisas sem lógicas e sem explicação, já comece a olhar com desconfiança e entender que aquilo você vai ter que repreender, porque baseado pelo que ensina a palavra de Deus, essas forças malignas quando atacam, só tem uma maneira delas serem realmente intimidadas, é quando elas são resistidas, diz a palavra de Deus. E a forma de você resistir é orando, é buscando a Deus. Achou aí? Estes sinais vão acompanhar aqueles que creem. O quê? Em meu nome expelirão o demônio. Então é para você. Você crê? Você tem autoridade para fazer isso aí. Porque tem gente que muda isso aí. Não. Só quem pode fazer isso aí é o bispo, é o apóstolo, é o fulano, é isso, é o que tem um título tal. Quem pode fazer isso é aquele que crê, diz a palavra de Deus. Se você crê em Jesus, você está autorizado para repreender da tua vida, ou da tua casa, ou da tua família, com autoridade. Começa a mudar a tua maneira de contra-atacar. Comece a ver essas situações inexplicáveis. Olha, eu repreendo em nome de Jesus. Eu não vou aceitar isso aqui em casa. Eu expulso no nome de Jesus. Começa a repreender que o inimigo vai ser resistido, porque a palavra de Deus diz, e resistir ao diabo e ele fugirá de vós, diz a palavra. Vê o verso aí. Quando você resiste, ele sai, mas se você deixa ele à vontade, ele age. E Jesus combatia isso direto. Essas coisas malignas, que envolve feitiçaria, que envolve poder de entidade maligna, Jesus combatia direto e ensinava os discípulos a combaterem. E a gente tenta fazer isso aqui na igreja. Marcos, sujeitáveis, portanto, a Deus, mas o quê? E ele fugirá de vós. Não é para você ter medo, é para você resistir. Porque a Bíblia diz uma coisa muito importante, que ele vai achar o verso para mostrar para vocês. Sabe o que diz a Bíblia? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Diga glória a Deus. Você tem que ter esse entendimento, que se tem alguém mais forte é o que está com você. Pode vir um capeta que vier, o Exu que vier, você tem autoridade, por quê? Porque a Bíblia diz que maior é aquele que está em você. Amém? Mas tem gente que fica com medo. Não tenha medo, tenha fé. Tenha fé. E para encerrar, como Jesus lidava com essas coisas assim, que é o terceiro ensinamento, a gente vê naquilo que a gente faz aqui direto, que Jesus mandava os discípulos fazer. É Marcos 13,6 sobre a unção? É Marcos 13,6, 16? Você sabe dessa passagem que eu já falei?
Para vocês verem por que a gente faz isso. Porque Jesus mandava os discípulos fazer. Deixa eu ver qual é. Marcos 6,13. Vamos ver 6,12. Aí depois a gente lê o 13. Só para você ver como Jesus olhava essas coisas diferentes. Ele combatia. Ele chamava os discípulos: vocês vão lá e façam assim. Faço desse jeitinho assim. Se vocês verem que o negócio é estranho, se você vê que as pessoas, porque vocês vão orar, estão perturbadas, estão atacadas por ações malignas, procure agir desse jeito. Marcos 6,12. Então, saindo eles, o quê? Vamos ler junto, vamos lá. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Verso seguinte: expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Amém? Você entendeu por que a gente faz isso aqui? Por isso. Para buscar libertação para a gente. Então esse é o terceiro ensinamento daquela passagem que nós lemos. Então nesta noite, não sei qual é a batalha que você está tendo, não sei se ela é natural ou se ela é espiritual, mas se apegue a Jesus, porque é com Jesus que você vai ter a vitória que você precisa. Amém? Que Deus te abençoe.